E hoje vamos estudar, mais uma vez, aquele que, para nós, é o referencial, o Mestre Jesus. Acho que nada melhor da gente procurar se aprofundar sobre aquele que é o guia e modelo para todos nós. Porque isso dá, na realidade, faz com que a gente possa construir uma fé raciocinada. Afinal de contas, né? Quem é Jesus? Para que ele seja, já que ele é nosso guia e modelo, pelo menos a espiritualidade diz que é o nosso guia e modelo. É mesmo, será? Será que na realidade Jesus está com essa capacidade, vamos dizer, como espírito, para ser o guia e modelo da humanidade? Hoje, logicamente, não vai se esgotar o assunto, mas vamos a procurar, baseado nas informações dadas pela espiritualidade, nos livros da codificação e aqueles livros complementares, algo sobre o Mestre Jesus. Sobre Deus, a gente vai verificar que ainda é limitado, né? Nas primeiras questões do livro do Espírito, se fala sobre Deus, mas na questão 17 diz que, para nós, na humanidade, ainda o mistério da divindade não está ao nosso alcance. Nós, nas condições de espírito imperfeito, não temos essa capacidade ainda de absorver e de compreender o que é a divindade. Sabemos apenas, pelo menos nas questões dadas pelo livro dos Espíritos, questão número 1, que a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É incriado, é imaterial, onipresente, onisciente, justo, bondoso, tudo isso aí. Algumas qualidades a gente já tem uma ideia, mas verdadeiramente ainda nós não compreendemos, porque nós não estamos ainda, infelizmente, sintonizados. Porque, na realidade, essa sintonia com Deus, nós vamos conquistando paulatinamente. Só quando chegarmos em espírito puro, como Jesus, é que estaremos na sintonia com Jesus. Daí ser os mensageiros de Deus que mantém a ordem e a harmonia do universo. Está lá as questões do livro dos Espíritos, quando Allan Kardec classifica os espíritos em 3 ordens. Espírito imperfeito, que é a maioria de nós, os bons espíritos e os espíritos puros. A gente vê exatamente as classificações dessas 3 ordens. Só na condição de espírito puro, exemplo, Jesus, e está a sintonia perfeita. Daí, já repetimos já várias vezes, onde Jesus disse, eu e meu Pai somos uno. Mal compreendido por alguns segmentos religiosos, achava que Jesus estava dizendo que era Deus. Aí que era a Santíssima Trindade. Mas Jesus é filho de Deus como qualquer um de nós. Foi criado igual a qualquer um de nós. Não existe nenhum privilégio no universo. Apenas os méritos e o demérito. Mas Jesus, logicamente, por ter sido criado, porque Deus nunca deixou de criar espíritos, e Jesus afirma isso, né? Meu Pai nunca deixou de criar, e por que eu não posso criar? Porque elas não posso fazer alguma coisa quando Jesus estava fazendo as curas no sábado. Aí foi questionado, porque era sábado, um dia que não podia trabalhar. Aí Jesus falou, mas meu Pai trabalha até hoje, e por que eu não posso trabalhar? Então, o trabalho é qualquer dia, principalmente o trabalho do bem. Essas questões, esse título, Hegemonia de Jesus, foi tirado do livro Caminho, Verdade e Vida, que hoje em dia na livraria o tamanho deles é maior, mas aqui é a edição antiga. É o capítulo 133, é comentário de Emmanuel, que era o mentor espiritual de Chico Xavier. Vamos ler alguns trechos para a gente depois começar a fazer os devidos comentários. A divina revelação de que foi o emissário excelso e harmonioso conjunto de seus exemplos e ensino falam mais alto do que as mensagens instáveis dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Então Jesus, na realidade, lógico, supera a todos aqueles emissários que já lhe antecederam, porque todos eles, na realidade, esses grandes emissários, foi enviado por Jesus. Todos os profetas foram enviados por Jesus. Por isso, no Antigo Testamento, tem vários profetas anunciando a vinda de Jesus. Porque eles
Foi Jesus que mandaram ele para exatamente ir preparando o terreno, trazendo algumas informações sobre a espiritualidade, sobre Deus. Então, muito bem, mesmo como encarnado, ele tinha as noções de quem enviou. Então, vários profetas da anunciação de Jesus, uma coisa natural, uma coisa normal. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era luminoso centro de realizações humanas. Quando se fala em Abraão, porque das personagens bíblicos é um dos mais antigos. Então, para aquela época, falar isso, antes de Abraão, é uma coisa muito, muito antiga. Jesus era iluminado, já era espírito puro. Já era espírito puro. De sua misericórdia partiram os emissários de luz que, lançado ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos a sua tarefa. E é normal. A gente verifica que os profetas, alguns profetas, em determinada época, cometeram os erros. Mas era normal. Aquilo que ele ensinou correto permanece como verdade. Não é que alguns erros que eles cometeram que vai desvalorizar o bem que ele realizou na transmissão da ideia. Mas por que eles tiveram algumas falhas? Porque é normal. Só espírito puro não falha. Só espírito puro. Nós outros podemos cometer falha. À medida que a gente vai evoluindo, cometemos menos falha. Mas ainda é normal. Napoleão, por exemplo, ele veio com a missão, uma das missões de Napoleão, era preparar o terreno para a terceira revelação, principalmente no Código Civil, onde ele criou. Mas, de repente, ele passou a ser um conquistador, que não estava no programa dele. Mas ele deixou, na realidade, um legado. Napoleão deixou um legado. Mas se perdeu lá no final da sua missão, se perdeu, não estava previsto aquilo ali. Mas cumpriu a missão, mas cometeu o erro. E é normal, é natural, porque não era espírito perfeito. E Jesus sabia disso, que eles mesmos podiam cometer alguns erros, os seus emissários. Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir, aliás, o emissário de Deus, Jesus, emissário de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhe é própria. Então, Jesus vai mostrar, olha, nós somos imortais. Nós fomos criados em determinado momento por Deus como espírito e não morreremos mais como espírito. Somos imortais. Ele usa a palavra eterna, mas normalmente nós usamos a palavra eterna mais se referindo a Deus, porque não teve princípio nem fim. Nós tivemos princípio, mas não teremos fim. Deus é como se fosse uma reta e nós uma semi-reta. Temos princípio, mas não temos fim. Isso na linguagem matemática. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina temos a fonte da verdade positiva, sol que resplandecem. Ou seja, é o nosso guia modelo. Então, Jesus para nós é o guia modelo. Então, o evangelho que Jesus veio vivenciar, porque evangelizar é mostrar como se faz, que é a coisa mais difícil do mundo, evangelizar. A coisa mais difícil dos pais é evangelizar os filhos. Ele tem dinheiro, dá escola, dá tudo necessário. Mas se ele não tiver um bom caráter, não tiver harmonizado, ele não consegue evangelizar os filhos. Ele não consegue educar os filhos. Ele pode dar excelente instrução para os filhos dos bons colégios. Mas a educação é ele, o pai e a mãe, e se ele não estiver preparado para isso, ele falha na educação. Pode formar intelectuais, mas ainda com moral, um caráter muito baixo.
chegando a prejudicar o próprio conhecimento adquirido. Evangelizar é a coisa mais difícil que tem, porque a gente dá o que tem. Se os pais não têm ainda esse determinado nível de níveis morais, como é que ele vai transmitir para o filho, né? É complicado. Não é transmitir, não. É como é que ele vai vivenciar para o filho, exemplificar. Por isso que o Evangelho, Jesus veio mostrar. Jesus não escreveu nada. Os apóstolos, 2 escreveram diretamente, que viveram com Jesus. Os outros 2 escreveram através de terceiro, do próprio Pedro e de Maria, mãe de Jesus. Eles escreveram aquilo que Jesus vivenciou. Jesus não veio aqui para escrever e para ditar nada. Jesus veio para mostrar como é que se cumpre plenamente as leis divinas. Por isso que esse referencial não tem outro referencial melhor do que Jesus. Não comete mais erro nenhum. Sintonia perfeita com o Criador. Vivencia plenamente as leis divinas. Só na condição de espírito, por isso são os mensageiros diretos. Sintonia perfeita, cumpre exatamente, perfeitamente qualquer missão no universo. E esse trecho é tirado de uma passagem narrativa de João, capítulo 8, versículo 58, onde há uma fala de Jesus. Em verdade vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou. E vou ler aqui um pouco, explicar exatamente o contexto. Em determinado momento, Jesus, logicamente, dialogando com os fariseus, e Jesus disse assim: vosso pai, Jesus falando para os fariseus, vosso pai, Abraão, alegrou-se por me ver o meu dia. Olha, Abraão viveu mais ou menos no século 20 antes de Jesus. Já havia 20 séculos que Abraão já tinha desencarnado. E Jesus estava falando que Abraão, ao vê-lo, certo? Vosso pai Abraão alegrou-se. Abraão ficou alegre com a presença de Jesus, com o conhecimento de Jesus. Como é que pode? Os fariseus, logicamente, ficou perdido com aquilo ali. Não conseguiu entender. Aí Jesus, os fariseus disseram assim: ainda não tem 50 anos. Eu disse: ô Jesus, você não tem nem 50 anos, como é que você consegue ver o Abraão, que já morreu há 20 séculos atrás? Aí quando Jesus arremate, a réplica: antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus mostrou que antes, há 20 séculos atrás, Jesus já existia como Espírito puro. Outra coisa, uma coisa que a gente tem que, na realidade, a doutrina espírita é maravilhosa por isso. Entre outras coisas, por isso. Porque abre um leque e faz com que a gente raciocine para criar fé raciocinada. Muitos de nós, cristãos, independente da religião, às vezes vê Jesus apenas 3 anos que ele estava aqui conosco. Ele começou aos 30 anos, começou a sua missão, e foi crucificado com 33 anos de idade. Então, você lembra só de 3 anos que Jesus aqui passou conosco aqui. E esquece que Jesus já participou da formação do sistema solar, da formação do nosso planeta, que seria a nossa futura casa, nossa futura escola. O Sol tem aproximadamente 5 bilhões de anos. A Terra, 4,5 bilhões de anos. Que é uma consequência da formação de um planeta. Jesus já existia. Já tinha recebido há mais de 5 bilhões de anos. Jesus já tinha recebido a missão de Deus para cuidar futuramente de nós. Olha, a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos. Mas nós, na realidade, aqui, como humano, um homicídio encarnado, em termos de 3 milhões de anos, começamos aqui a reencarnar. Jesus já estava trabalhando para nós. Há mais de 5 bilhões de anos. Esse é o nosso guia e modelo. E a gente fica olhando só os 3 anos que ele passou conosco.
ainda achando assim, coitado de Jesus, olha para a cruz, coitado de Jesus, ainda vendo o sangue derramado. Jesus é feliz porque conquistou a felicidade. Coitado de nós. O que fizeram com Jesus é injusto, lógico que é injusto. Mas aquilo ali para Jesus, as coisas materiais, sofrimentos materiais, lhe tocava. Porque espírito puro já não se toca com essas coisas materiais. É feliz por a sua conquista. Coitado de todos nós ainda, viventes aqui, com nossos descasos, os equívocos, nosso sofrimento criado por nós mesmos. Mas Jesus, iluminação plena. É esse Jesus que a doutrina espírita tira da cruz, descrucifica Jesus, certo? É um irmão maior que é feliz, porque conquistou a felicidade que nós iremos conquistar um dia. Só que esse dia são séculos, são bilhões de anos. O que é bilhões de anos para a eternidade? Quanto tempo tem a eternidade? Eternidade é ausência de tempo. Essa pergunta não podia ser feita. O que é? Quanto tempo tem a eternidade? Eternidade é ausência de tempo. A gente fica muito preso aos tempos, às coisas temporais, aos movimentos, em relação a onde nós estamos vivendo, o planeta que nós estamos vivendo. Mas para a espiritualidade superior, não existe tempo. O tempo ainda, mesmo na erraticidade, nas coroas espirituais, existe. Porque está muito ligado à matéria, está na psicosfera do planeta. Então o tempo também decorre, na realidade, né, nas colônias espirituais. Ainda como desencarnado, você sente lá. As obras de Luiz vivenciam, na realidade, até relógio, cronômetros, que existe. Porque precisamos, estão muito ligados ainda à matéria. À medida que o espírito vai se desmaterializando, ou seja, seu perispírito vai ficando mais sutil, mais energético, só energia, só luz, não existe mais o tempo, não temos referencial. Então, aí o fariseu acredita que ficou ainda, na realidade, sem entender. E não entenderam. Não entenderam até que levaram à crucificação. Lógico, porque no Antigo Testamento mostrava o Messias com muito poder. Então se imaginava, na realidade, que seria um soberano, que chegasse aqui e iria, com seu poder, criar um exército para dominar o Império Romano, para libertar o povo. Isso foi um dos motivos que levaram Jesus à cruz. Porque não esperava, na realidade, um espírito humilde. Espírito puro, mas humilde, que quanto mais elevado nós somos, mais humildes seremos. Como é? Aí, para eles, não entendiam, não aceitaram Jesus como Messias. Porque, na realidade, seria muito poderoso. Isso aí foi levado exatamente a Judas a cometer o equívoco. Porque Judas já tinha percebido do poder de Jesus, quando realizava a cruz, aqueles fenômenos. Então Judas percebeu, na realidade, o poder de Jesus. Mas Jesus estava muito quieto, muito calmo para as coisas. E Judas, o que ele fez, na realidade? Tentou instigar, não, agora vamos lá. Agora o mestre Jesus, com essa medida que eu vou tomar, ele vai tomar a posição e agora vai criar o seu exército e vai dominar o Império Romano. Em seguida, ele percebeu a bobagem que fez, não suportou e suicidou-se. Mas não tinha intenção nenhuma de trair Jesus. Simplesmente podia ser qualquer um de nós que tivesse ao lado de uma pessoa muito poderosa, mas muito calmo, e ele, não, vou ter que agitar um pouco para ele pegar todo esse poder e resolver a situação da nossa escravidão. Mas isso não acontece com os espíritos puros mais elevados. Age com amor. E amor é ausência de violência. Mas o Judas ainda, como qualquer um de nós, ainda, com as suas imperfeições, achava, na realidade, que Jesus teria que tomar uma posição de violência. É um puro engano. É a mesma coisa que a gente quer, às vezes, nas nossas orações, por isso que Deus não atende os nossos pedidos. A gente quase de bobagem, por causa do material. Que se for dado, seria mais um prejuízo para nós. Então, Deus atende todos os nossos pedidos. Pedido justo. Os injustos, não. Os pedidos justos, ele atende. Quando atende? No momento certo, na época certa, na dosagem certa. Todos os pedidos justos. Agora, os injustos, não.
porque Deus não vai querer trazer algum prejuízo para nós. Aí ele disse, não foi atendido porque o pedido não era justo. E Deus, como amor, não vai, logicamente, atender um pedido equivocado nosso. Então, o Abraão, naquela personagem antiga, segundo o Antigo Testamento, viveu 175 anos. Moisés viveu 200 anos, Matusalém 900 anos. Eu estava olhando, porque não existia supermercado nem enlatado. Tinha uma boa saúde, né? Mas, com certeza, essa contagem de tempo não era nossa agora. Dá para a gente perceber, né? Não dá para chegar mais de 900 anos. Moisés, 200 anos. Abraão, 175 anos. Então, não se pode traduzir ao pé da letra. A terra Deus criou a terra em 7 dias. Não foi, né? Mas quando olha na Gênese espírita, mostra na verdade que esses 7 dias corresponde a milhões de anos, cada um período desse. Aí se encaixa. O erro nosso é quando a gente pega, principalmente o Antigo Testamento, que é traduzir ao pé da letra. Aí são absurdos. Mesmo o Novo Testamento. Por isso que Allan Kardec, sabiamente, ele colocou um capítulo como estranha moral. Que se traduzir ao pé da letra, Jesus estava cometendo um equívoco, um erro. Quem não odeia seu pai e sua mãe não pode me seguir, oi. Eu tenho que odiar meu pai e minha mãe para poder seguir Jesus, abandoná-los? Não era isso. O sentido da palavra odiar, atualmente, tem um sentido. Naquela época, o sentido na língua era sentido outro. Era amar menos. Aí o grande equívoco nosso é exatamente querer, é como qualquer um texto, não é só questão qualquer um texto, qualquer história que você estiver lendo, tem muito cuidado, né? Precisa de outra língua. Tem que olhar o contexto daquilo ali, senão você se perde na tradução. Você pega o próprio inglês mesmo, for traduzir ao pé da letra, começa alguns absurdos. Junta as palavras, dá outra totalmente estranha. Então, cuidado. Por isso, e outros motivos, que Allan Kardec não criou um novo evangelho. Não. Simplesmente pegou. Os evangelhos se dividem em 4 partes, pegou só a parte que interessa para nós, que é a parte moral. As outras históricas, etc., aquilo ali é só conhecimentos superficiais. Mas a parte moral é a essência. Então, Allan Kardec pegou a parte moral dos 4 evangelhos. Pode notar. Aí ele reproduz na íntegra, faz os comentários, dando as explicações para clarear nossas mentes. Ainda tem os espíritos superiores, que nas instruções também dão as suas colaborações. Então, o evangelho, segundo o Espiritismo, é o mesmo evangelho considerado dos 4 evangelistas, da parte moral, com as orientações de Allan Kardec, codificador dos Livros Espíritas, e os espíritos superiores que participaram da codificação. Aí clareia nossa mente, para que a gente não fique, na realidade, traduzindo uma coisa totalmente equivocada de Jesus e tendo a interpretação errônea, como consequência. De Deus, nós vemos que no Antigo Testamento é um Deus antropomórfico, né? Com característica humana, guerreiro, que tomava partido, guerreava, mandava matar. Está lá escrito no Antigo Testamento. Jesus traz, na sua passagem aqui, mostrando um Deus Pai. Ou seja, trazendo mais Deus mais próximo de nós, como o Pai conhecido por nós. Ficou bem mais a menos. E a doutrina espírita vem mostrar que Deus não é antropomórfico, não é também nenhum pai, não, como a gente entende aqui. A inteligência suprema causa primeira de todas as coisas. Então, fechou a questão. Ou seja, Deus não é um personagem, Deus não é um espírito, é incriado. E para nossa cabeça ainda, incriado, ser criador de tudo que existe de espírito e matéria, infelizmente ainda é incompreensível para nós. Né? O incriado ser criador. Mas é uma verdade. Porque se Deus fosse criado, o verdadeiro Deus já tinha sido o pai dele. E assim vai. E quem seria o pai? Aí ia voltar exatamente às condições humanas. Então, por isso que a gente, hoje em dia, a gente tem que já procurar, na realidade, compreender Deus, mas saber que as características divinas, as informações ainda
sobre a divindade não está ao nosso alcance. Mas Jesus já está. Jesus já está. E se a gente, na realidade, compreender melhor Jesus, por tabela, vamos compreender melhor o nosso Criador, Deus. Sobre Jesus, também tem essas características, né? No Antigo Testamento, apresenta na realidade um futuro, a vinda de Jesus como Messias, relatado por alguns profetas. Ele vem aqui, vivencia o seu evangelho, e a doutrina espírita, para clarear a nossa mente, já mostra que Jesus não foi aquele enviado por Deus para ser crucificado e seu sangue nos salvar. Não foi. Ele não veio para ser crucificado. Crucificado é uma consequência da incompreensão nossa. Deus não mandou Jesus para ser crucificado. Mas Jesus sabia da possibilidade de ser crucificado, não tinha dúvida nenhuma. Mas Deus não mandou ele para ser crucificado para seu sangue derramado nos salvar. Não, não foi assim. Deus mandou Jesus, não na encarnação dele, mas já tinha dado essa missão bem antes, como nós falamos, mais de 5 bilhões de anos, na formação do sistema solar, para preparar a nossa terra, o nosso lar, a nossa escola, que aqui é nada mais, nada menos do que uma escola, onde nós estamos tendo as instruções, aprendendo, reaprendendo, e etc. E assim nós vamos evoluindo. Então, Jesus é um guia e modelo. Ele veio para ser o guia e modelo, para exemplificar, meus filhos, meus irmãos. Se tiver alguma dúvida na tua caminhada, olha o que eu fiz, olha a minha exemplificação. É isso que a gente veio exatamente para isso. Se tiver alguma dúvida, consulta na narrativa dos evangelistas, como foi que eu agi em todas aquelas situações. Daí esse referencial seguro. Porque a crucificação de Jesus, ali na realidade é a incompreensão das pessoas da época. Porque existia o pecado original. Que pecado é esse? Como é que eu vou ter uma dívida de não sei quantos bilhões dos meus antepassados e nunca pago essa dívida? E eu vou pagar uma dívida do que eu não fiz? A legislação humana já não aceita isso. Você não paga uma dívida de outras pessoas, mesmo que sejam os familiares, cada um se responsabiliza civilmente pelo que faz. Então, a lei de Deus seria mais imperfeita. A lei humana seria melhor do que a lei de Deus? Tem alguma coisa equivocada. A lei de Deus é justa e ela vence qualquer tempo, é eterna, não muda nada. Porque Deus não muda. Aí seria a ideia do panteísmo, Deus mudando as suas características, logicamente as suas leis iriam mudar. Então a lei de Deus tanto atinge o espírito mais inferior ao superior, em qualquer parte do universo. É justo e misericórdia. Tudo que acontece das leis, aqui logicamente estamos ligados às leis físicas, mas nas erraticidades estamos mais ligados às leis morais, também tem a lei física, porque as coroas espirituais também é matéria, vale para lá. Qualquer lugar, qualquer sistema solar que você for, qualquer parte do universo, as leis são as mesmas. Isso, na realidade, nos dá uma tranquilidade. Saber que Deus é justo, misericordioso e justo. E quer só o nosso bem. E nós temos esse referencial infalível. Temos nosso anjo de guarda, que é um espírito mais evoluído do que nós, que é uma espécie de um advogado que faz o intercâmbio entre a terra aqui e a colônia espiritual de onde nós viemos. Onde está exatamente falando por nós, nos defendendo, não dando jeitinho, mas nos defendendo, responsável pelo esclarecimento da nossa reencarnação, que participa da própria reencarnação lá nas tomadas de decisões conosco. Temos outros espíritos protetores também se aproximam de nós, então temos tudo. Estão passando algumas dores? Estão passando, lógico, estão passando.
Essas dores, normalmente, pode ser consequência diretamente nossa, que a maioria é. Às vezes, são das pessoas, às vezes, que está da sociedade que está em torno de nós. E muitas delas são oriundas do passado. Mas todas elas serão resolvidas. Todas serão resolvidas. E todas elas têm uma data de validade. E somos nós que vamos estabelecer isso. Quanto mais a gente se esforçar para fazer a nossa reforma íntima, baseado no referencial ao Mestre Jesus, nós vamos ser aliviados. Jesus não veio, essa é uma coisa que a gente comete um equívoco. Jesus não veio para tirar o fardo de nenhum de nós. Esse é um equívoco. A gente ora a Jesus pedindo que ele tire o nosso fardo, e ele não tira. Sabe por que não tira? Ele mesmo afirmou. Quem quer me seguir, o que é que faz? Pega a sua cruz e me siga. Porque a cruz nossa, na realidade, faz parte do processo evolutivo. São os débitos que a gente tem e temos que ressarci-lo, temos que resolvê-lo. Por isso vem as reparações. E resta a nós reparar aqueles equívocos que nós cometemos. Então, Jesus não tira nenhuma cruz de nós. O que é que ele faz? Alivia. Aí ele afirmou, quem tiver em sofrimento, me procure que eu vos aliviarei. Porque não pode tirar o remédio. O remédio, exatamente, são essas dores que nós estamos passando. Porque se não fosse habilitador, a gente sofreria mais. Ficava mais tempo hospitalizado. Ou nem ia ao hospital. Então as dores vêm para mostrar que tem alguma coisa errada. O processo obsessivo mostra que estamos fazendo alguma coisa errada. Se não fizemos no presente, no passado, fizemos alguma coisa errada. Que precisamos reparar. Por que um espírito está me perseguindo? O espírito não persegue ninguém à toa, não. Não percebe ninguém à toa. Ele percebe que existe afinidade. Ou que está com muita raiva da gente, porque sofreu do passado conosco. Nós fomos algoze para ele. Ele agora está revidando. Ele está sendo um professor. O obsessor é um professor que usa um método um pouquinho mais endurecido. Ele usa uma palmatória. Os nossos professores hoje estão proibidos de usar, né? Lógico, não estão mais nessa época da palmatória. Eu estive na época da palmatória, quando errava lá e já dava a mãozinha lá para levar uma palmada lá no meu interior. Hoje em dia, tudo bem. É um professor que usa palmatória, mas mostra que a gente está errado. A gente não pode agora achar que o obsessor é um algoz, não. Ele sofreu. Ele sofreu o que nós fizemos ele sofrer um dia. Veja uma passagem da supremacia. Quando fala hegemonia de Jesus, a gente pode traduzir também como supremacia, né? A supremacia de Jesus. Veja no Antigo Testamento, em Miqueias 5:2. E tu, Belém, de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Já mostrando, na realidade, Jesus como Espírito iluminado, e usa a palavra eternidade, uma espécie de uma metáfora para dar uma ideia de uma coisa muito longa, né, da eternidade. Jesus já era, na realidade, esse Espírito iluminado. Diálogo de Jesus com Hanã. Isso está no livro Humberto de Campos, Boa Nova, capítulo 3. Quando Jesus estava exatamente começando ali, chegando em Belém pela primeira vez ali, para começar a sua missão propriamente dita, ele foi recebido, ele estava ali perto do templo de Jerusalém, e Hanã, um daqueles fariseus, né, do templo, que depois, posteriormente, foi um daqueles que participou do julgamento, o falso julgamento de Jesus. E Jesus, o Galileu normalmente era reconhecido, porque tinha um cabelo mais longo, né? Era um característico dos Galileus, e foi logo percebido por Hanã. Aí perguntou, vamos dizer assim, já um pouco menosprezando, um pouco de preconceito, né? Ô Galileu, o que você está fazendo por aqui? Mais ou menos usando essa expressão. Veja o que Jesus respondeu.
E também Hanan não entendeu. Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Pronto, aí complicou. Você falar para um fariseu ali, que ele vinha buscar, promover a construção do reino de Deus, aí o Hanan também não entendeu. Aí ele questionou. Reino de Deus? Reino de Deus? Aí Jesus falou, obra divina no coração dos homens. Obra divina no coração dos homens. É isso que Jesus veio, ser referencial para construir o reino de Deus. Porque muita gente pensa que o reino de Deus está lá no céu, está lá no cantinho, é uma coisa circunscrita. Não é, não. O reino de Deus está em cada um de nós, é em construção. Porque Deus não dá nada de graça para ninguém, porque não teria um mérito. Então, o que é o reino de Deus? É a construção da nossa própria felicidade. Mas a felicidade não está atrelada à evolução espiritual e intelectual? Então, uma coisa está ligada à outra. Então, quando eu faço a reforma íntima, quando eu procuro melhorar, eu estou formando o reino de Deus dentro de nós. Ou seja, podemos traduzir também, eu estou melhorando a minha sintonia com Deus. Vamos dizer que a sintonia de Deus está aqui, ó. E nós estamos aqui, ó. À medida que a gente está construindo o reino de Deus, está evoluindo, nós estamos melhorando a sintonia com Deus. Quando chegar em espírito puro, nós estamos na mesma sintonia como Jesus. Então, Deus está equidistante no universo de qualquer um de seus filhos. Do espírito puro aos espíritos recém-criados. Deus está equidistante, não fisicamente. Deus está equidistante em termos de sintonia com todas as suas criaturas. E por que a gente não sente Deus? E por que Jesus sente Deus e a gente não sente? Porque Jesus está em sintonia com Deus ali, ó. Ele foi criado igual a nós, aí, ó. Agora está em sintonia. O reino de Deus pleno, Jesus criou o reino de Deus pleno dentro de si. Ou seja, a sintonia perfeita com Deus. Então o problema não é de Deus para conosco, que Deus está aqui distante de todas as criaturas. O que a gente não consegue ainda é sintonia com Deus. A gente não consegue sintonia com Jesus, que seria bem mais fácil, não é isso? Nós não conseguimos ainda estar lado a lado com Jesus. Estamos atrás ali, e às vezes quilômetros de distância ainda, mas graças a Deus, se estiver caminhando na mesma reta, Jesus está de bom tamanho. Nós temos dificuldade de estar em sintonia com Jesus. Nós temos, vou baixar um pouquinho. Não quero deixar o pessoal deprimido não, tá, pessoal? A intenção não é essa não. Às vezes nós não conseguimos sintonia com nossos anjos de guarda. Está bem abaixo de Jesus. Se a gente tivesse conseguido sintonia com o anjo de guarda, a gente estava recebendo os conselhos dele, não fazia tanta bobagem. Se no estado de vigília, pelo menos não estivesse dormindo. A gente não consegue, às vezes, fazer contato com os anjos de guarda. Com Jesus, mais dificuldade. E com Deus, nem pensar ainda, né? Mas um dia chegaremos lá. Por isso que vemos o sofrimento. Porque nós precisamos passar, na realidade, nesse período, com a matéria. A matéria, trabalhando na matéria, é que a gente vence e aprimora as nossas condições espirituais no relacionamento. Mas ainda recebemos influência da matéria. Quais são os nossos vícios? Todos os nossos vícios são porque a gente não consegue dominar a matéria. A gente não consegue dominar nosso corpo físico. A gente fica na vaidade da vida, a gente fica dando os valores a mamon, e não pode dar valor a mamon e esquecemos de Deus. Nos dá como adorar a Deus é o mamon. Então entramos pela porta larga, a porta da matéria, não que seja matéria seja ruim. A matéria é um excelente instrumento de trabalho. E nosso corpo físico que diga. Só que a gente não consegue dominá-la. E, consequentemente, vem as viciações físicas e as viciações também decorrentes mentais, porque já que a gente se perde. Mas é um processo necessário. Para a gente chegar ao doutorado da vida, tem que começar o ABC. Às vezes os primários, ginásio, na minha época, científico, e o terceiro grau. Não pode dar um pulo, tem que começar. Não é demérito nenhum, a gente está nas condições que está. Não é demérito nenhum.
Não é demérito nenhum, a criancinha está lá no ABC. Aí o professor lá do doutorado olha para aquela criancinha com menosprezo. Olha, está no ABC. Não é demérito nenhum. Sabe o que é demérito? É você ficar repetindo o ano. Aí sim é demérito. Mas está em determinado nível, não é demérito nenhum. Sermos espírito imperfeito não é demérito nenhum. Porque estamos na escala evolutiva. Começamos de baixo, simples e ignorante, sem nenhuma virtude, sem nenhum defeito. Para a gente conquistá-la. Questão 115 dos Espíritos. Veja como a inteligência suprema causa primeiro de todas as coisas, Deus. Nos criou todo mundo igual, dando as infinitas possibilidades. E está aí as reencarnações. E coloca um espírito puro para cuidar de todos nós. E somos herdeiros do universo. Como diz na música, né? Na música sertaneja. Somos herdeiros do universo. Não é isso? Universo, Deus, espírito e matéria. Matéria não pensa. Nós somos a inteligência. Mas Deus é a inteligência suprema. Então, como filho de Deus, nós somos herdeiros do universo. Viemos das estrelas. Todo o nosso corpo aqui veio das estrelas. Todo o nosso material aqui viemos de estrela. A Terra não veio das estrelas? Os planetas são formados quando se formam as estrelas? Temos tudo. Então não tem motivo para estar cabisbaixo, não. Aí eu cometi um erro, cabisbaixo. Não. Deixa a culpa para lá. Assume responsabilidade. Ficar alimentando culpa só entra em depressão e não resolve nada. Se achar culpado não resolve nada. Cometeu erro? Ok. Pede ao Pai do céu força, coragem para não cometer mais aqueles erros. Também dê força para poder reparar os erros. Também não vai ser, Deus não vai perdoar gratuitamente, não. Vai dar os meios para que você se perdoe, você repare os erros. Também é outro equívoco, achar que as coisas são gratuitas. Deus não dá nada gratuitamente para nós, porque senão perderia, na realidade, os méritos. Relatos evangelistas. Veja, aos 12 anos de idade, Jesus vai já num templo. Na verdade, o evangelho mostra Jesus até os 12 anos de idade, né? Depois disso, não mostra mais. Mas na obra de Humberto de Campos, Boa Nova, de Humberto de Campos, dá um relato do diálogo de Maria com Isabel. Aí mostrando Jesus assim como fosse mais na juventude. Aos 12 anos de idade, Jesus vai no templo e fica lá ensinando doutores da lei. Aí já mostra a sua capacidade evolutiva, a sua supremacia. A matéria do seu corpo físico não tem influência nenhuma. É uma das características de espírito puro. Não recebe uma influência da matéria. Jesus realizava todos aqueles fenômenos espírita, o fenômeno dito milagroso, mas era fenômeno natural, no estado de vigília. A dor para a vista, a clarividência, etc., etc., no estado de vigília. O corpo físico dele não impedia das suas realizações. Nós outros não. O médico tem que entrar em transe para pegar determinadas informações do mundo espiritual e fazer contato. No estado de vigília, só alguns é evidente, mas a maioria de nós, no estado de vigília, não consegue perceber quase nada, porque ainda o nosso corpo traz exatamente muito obstáculo para nós espíritos. Aí veja a afirmativa de Jesus, que é o título do próprio livro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou o roteiro. Que roteiro? A verdade. As minhas palavras não passarão. A única palavra que não passa é a verdade. Como dizia no meu interior, a mentira tem perna curta. A verdade é hoje e amanhã. É igual a ética. A moral pode mudar de acordo com a circunstância, mas a ética não. A ética em qualquer parte do universo é a mesma. A moral depende dos costumes, dos hábitos das pessoas. Mas Jesus mostrou a ética. Então o ensinamento de Jesus vai perdurar eternamente, porque a verdade é a ética pura. Daí ele ser o melhor referencial que nós temos. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, etc. Afirmar isso, Jesus não afirmava na realidade
querendo dizer assim, com orgulho de sobrepor as pessoas, para deixar para nós, olha, pode acreditar em mim, pode me seguir. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai permanece em mim, faz as suas obras. Então Jesus mostrou o seguinte, com isso aí que ele estava em sintonia. O que ele estava dizendo na realidade são as verdades, a verdade conforme a lei de Deus. Era um representante de Deus, que estava dizendo as verdades, a verdade divina, só na condição de espírito puro. As minhas palavras, logicamente, não passarão. Diálogo de Maria com Isabel, a sua prima. Isso no relato de Boa Nova, capítulo 3, de Humberto de Campos. Aí, Maria, falando com Isabel, se referindo a seu filho Jesus. Porque Maria estava preocupada, Jesus é adolescente, questão do trabalho, porque era de família que existia, na realidade, religiosos nos templos, né? E Jesus estava preocupado já. E agora? Ele não tem nem iniciação nenhuma lá no templo, não tem, vamos dizer assim, uma profissão, de profissão lá é coisa simples, né? Mas não tinha ali. Então, já estava preocupado, como toda mãe fica preocupada, né? Ele falando com Isabel. Aí foi lá num templo, tal, para poder arranjar, para ver uma posição, para ele começar a frequentar alguma coisa. Preocupado com a parte espiritual do filho, né? Maria preocupada com Jesus, com a parte espiritual. Lógico. A reencarnação, Maria pensava ser um espírito iluminado, mas não era igual a Jesus, em termos de espírito puro, né? Então, logicamente, tinha ainda, quando encarnado, algum pequeno obstáculo ali para a compreensão plena. Aí ela diz para Isabel, mãe, aí falando isso aí, esse comentário, Jesus responde, mãe, toda preparação útil é generosa no mundo. Toda geração útil e generosa no mundo é preciosa. Então, Maria, fazendo Isabel e mostrando para Jesus tal, né, da preocupação dele. Aí Jesus, não, mamãe. Toda preparação útil é generosa no mundo, é preciosa. Tanto a preparação em termos de profissão, como preparação religiosa. Mas ele acrescenta aí, isso que é mais importante aqui. Ó. Entretanto, eu já estou com Deus. Jesus fala para Maria, eu já estou com Deus, mãe. Porque ele é emissário de Deus, certo? Eu já estou com Deus. Meu Pai, Deus, né, meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação. Mamãe, eu vim para exemplificar. Que seja boa e eu escolherei. Desse modo, a escolha melhor. Então, mamãe, deixa comigo que eu estou sabendo o que estou fazendo, certo? Porque eu estava preocupado. Imagina depois que Jesus sai aos 30 anos, sai de casa, né? Olha a preocupação da mãe. Não foi lá receber as aulas de catecismo lá no templo religioso, lá num templo. Não tinha catecismo naquela hora, a invenção minha aqui. Não foi assistir lá no templo religioso as aulas de religiosa, né? Não estava ali, mas aí estava trabalhando já com José, né? Ficou trabalhando com José na carpintaria. Mas é uma preocupação com a mãe. É natural isso aí, né? Mas ele, mamãe, não se preocupe não, que eu estou com Deus. Eu vim para exemplificação. Quem quiser mais detalhe, veja o capítulo 3 de Boa Nova, de Humberto de Campos. O apóstolo Paulo também faz uma referência a Jesus na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, 5. Só há um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Então, os outros são falsos profetas. Se vier em nome de Jesus, se disser que é Jesus, que os profetas foram verdadeiros, enviados por Jesus. Agora, aquele que chega para cá e diz que é Jesus, esse é um falso profeta. Por isso que no capítulo 24 de Mateus, onde Jesus exatamente dá um sermão mostrando o que virá no futuro,
certo? Ele diz, virá falso profeta em meu nome, dizendo que sou eu, que estou aqui e estou acolá. Não se deixe enganar. E a gente já vê por aí as pessoas, na realidade, querendo ser o referencial para a humanidade. Isso, na verdade, isso é muito perigoso. A gente se deixa se envolver e com as pessoas, a mídia cria, na realidade, um referencial e a gente não procura estudar aquele referencial, aí começa a usar, ter hábitos, criar hábitos, maus costumes, vícios, baseado que a mídia oferece para nós. É um perigo, na realidade. Porque os falsos profetas, muito dele está na mídia. Certo? E outra coisa, os falsos profetas também estão inseridos nos templos religiosos. Tá? A gente vê religioso também, tá, às vezes, numa conduta como falso profeta. Estou falando de qualquer religião. Porque ele se filtra também em todo segmento, pode notar, em todos os segmentos já existe falsos profetas. A gente tem que ter muito cuidado, porque a pessoa está em determinada posição e a pessoa não faz uma análise e depois está seguindo aquela pessoa exatamente cometer deslize. E Jesus realizou as curas, né? Várias curas. E realizou também aquelas consideradas mais difíceis, como de Lázaro, né? O seu corpo já estava sepultado. A filha de Naim e outras personagens também, que os apóstolos presenciaram. Isso não é qualquer pessoa que faz isso. Nós outros, utilizando os fluidos, aplicamos passe, aliviamos as pessoas. Mas como não tem mais um coração muito puro ainda, e não tem um desejo ainda sincero, um coração puro, nós temos dificuldade de realizar as curas. Também, logicamente, a cura depende do mérito da pessoa que está recebendo aquilo ali. Tá? Então, para realizar a cura também, quem está recebendo a cura tem que ter um mérito de merecer aquela cura. Então, Jesus, na realidade, é o quê? É o governador espiritual da terra. É o governador espiritual da terra. Tem vários relatos aqui na codificação mostrando isso. Nosso tempo já se aproxima do iniciamento da nossa atividade, mas fica como lição de casa. Olha aquele livro, A Caminho da Luz, de Emmanuel. Caminho da Luz é um livro muito bom. A gente vai ver, na realidade, também Emmanuel explicando também de Jesus, como esse Espírito puro, que cuida de todos nós, que é o governador espiritual da Terra. Então, a Terra está sob o planeta está sob controle. As coisas, os tumultos que existem, já estava previsto por Jesus, porque fazia parte desse movimento de transição. Nós estamos passando por um movimento de transição planetária, que vai perdurar, não sabemos quando, já começou um tempo e vai perdurar, até que a Terra nós passamos para regeneração, consequentemente o planeta também, logicamente, terá esse título de planeta de regeneração. E nesse período, está havendo exatamente, sendo realizada aquela parábola que Jesus falou, do joio e do trigo. A separação. E o joio, aquele que exatamente está atrapalhando o progresso aqui da humanidade, serão compulsoriamente encaminhados para planetas mais inferiores, para resgatar os seus equipos, se recuperar e retornar a reencarnar conosco. Exatamente são exílios que irão acontecer. E nesse período, infelizmente, é natural que isso aconteça, essa turbulência que o nosso planeta está passando. Mas Deus, Pai misericordioso, Jesus como guia modelo, temos tudo. Que a paz de Jesus continue desenvolvendo hoje e sempre.